E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Acompanhe um vídeo sobre mãe tóxica. E depois eu vou fazer sobre o pai tóxico. A gente vai fazer um reaction de uma live que eu assisti do Pedro Estivali. Então, vamos lá. Vamos aprender a sermos pais melhores para que, ontem eu estava até falando no grupo a respeito de nós não deixarmos de militar a respeito da política, em saber conversar com as pessoas que não sabem de nada, mas passar informação, militar, mostrar o certo, que tem que ter um voto consciente e tudo mais. Mas isso aqui também é muito importante. É isso aqui que nós vamos aprender hoje, é muito importante. De não sermos nenhuma mãe, nem um pai tóxico, para poder termos filhos fortes e filhos com a mente blindada de muitas das coisas erradas. Nós criando os nossos filhos assim, eles vão nitidamente entender e compreender o mundo e não deixar que essas coisas venham nos afligir eles, entendeu? Porque tendo as atitudes de uma mãe tóxica e de um pai tóxico, você constrói um filho frágil, um filho fraco, que talvez qualquer palavra de qualquer pessoa algum dia da vida dele, ele ouça, siga e pegue aquilo para ele, sem examinar se aquilo é correto, se aquilo é certo. Então, se nós criarmos nossos filhos com força, uns filhos fortes, fazer como a palavra de Deus fala, que é como uma flecha, e atirar eles, que é justamente ensinando eles, que nós estamos, cada vez que você ensina, você está trazendo mais para trás aqui a flecha. E quanto mais você trazer e ensinar teu filho no caminho que ele deve andar, mais alcance ele vai ter na vida. Não estou dizendo financeiro, isso é natural, mas eu digo em todas as outras áreas. Ser um pai bom, um bom pai, um bom cidadão, ser um cidadão honesto, ser um bom marido, é tudo engloba tudo. Então vamos acompanhar aqui a live do Pedro Estivali. Esse cara é muito show, gosto muito dele. Ele foi chefe secreto do Fantástico, que o chefe se disfarçava e trabalhava no meio dos funcionários. Ele é muito gente boa, um cara família, um cara de Deus mesmo, um cara que traz. Ele não prega religião, ele prega os princípios da palavra de Deus. Essa live é da mãe tóxica, depois a gente vai mãe manipuladora, que ele colocou aqui, e depois tem o pai tóxico, que são muito importantes. Nós, pais, influenciamos demais os nossos filhos. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa live de segunda-feira, às 9 horas. Vamos lá esperar a galera entrar para a gente começar a conversar um assunto tão importante. Aí já o Luiz firme e forte aí. Boa noite, Luiz. Boa noite, Giciel. Boa noite, galera. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aí sobre mãe manipuladora. Essa semana eu vou falar sobre mãe, sobre pai, sobre filho. Boa noite, galera. A Carlinha já mandou Aqui. boa noite aí também. Deixa eu pegar. Minha água ficou um pouco longe aqui. Peraí. Aqui. Pronto. Aqui. Minha caneta. Deixa eu entrar aqui, pera lá. E aí, você que tá entrando aí, ó, já aproveita, já sabe. Já aperta do aviãozinho pra gente já chamar o pessoal pra nossa live aqui. Vai ser muito bom, sabe por quê? Quando a gente fala do relacionamento de mãe, de pai, serve tanto para você como mãe ou pai, exerce o papel de mãe ou de pai, e você que está numa situação de filho, para saber como uma mãe ou um pai, às vezes que não é um pai ou uma mãe funcional, pode se comportar. E aí o que eu vou falar aqui hoje também tem o seguinte: não necessariamente você que teve uma mãe ou um pai disfuncional
ele fez tudo o que eu vou falar aqui, mas algumas coisas ele pode ter feito e afetou você, afetou quem você é hoje. Eu, como pai, com certeza erro, né? A minha esposa, como mãe, com certeza ela erra, porque a gente faz o melhor que a gente pode, mas a verdade, ela liberta. Então nós estamos aqui não para passar conhecimento, para passar a verdade, porque a verdade liberta. E isso é libertador. Só o fato de você conhecer um padrão, reconhecer um padrão de comportamento, já liberta. Então, de repente, você está sofrendo aí com o relacionamento com seu pai, com a sua mãe. A gente esses dias vai falar sobre isso. Hoje é sobre mãe, amanhã é sobre pai, depois sobre filho. Só de reconhecer o padrão, você já é liberto e você já consegue tomar uma atitude diferente. Já consegue mudar e transformar a situação. Então é muito importante o que a gente vai falar aqui. A semana passada, a gente começou a falar sobre relacionamento entre casal. O que me motivou essa semana a falar sobre pai e mãe é para continuar esse assunto. Porque eu percebi que um casal que está com problema é que, na verdade, os dois vieram de uma família disfuncional. Exatamente. E aí carregam isso para o novo relacionamento. E nós precisamos dar um basta nisso. Exatamente. Nós precisamos dar um corte nisso. Isso aí. E depende de você, meu irmão, dar um corte nisso na sua vida. Tá na sua. É isso que nós vamos fazer. Fazendo isso, todos os dias militando nisso, nós vamos ter uma sociedade mais forte. E nós vamos ter um país, um Brasil mais forte. Com pessoas com personalidade, pessoas que fazem aquilo que tem que ser feito, não deixam de bandeja outros virem militar e fazer o que querem. Suas mãos, põe basta nisso. Entendeu? E aí, de repente, se você não tem desse problema, mas está nas tuas mãos multiplicar isso para o resto do mundo, meu irmão. Nós estamos aqui para transformar esse mundo. E eu dependo de você, porque Deus escolheu você para transformar esse mundo. Nós estamos aqui fazendo isso, meu irmão, juntos aqui, ó, formando um exército de pessoas para transformar esse mundo num local mais próspero, justo e feliz. Esse é o nosso lema aqui, a nossa missão. Tá? Todo mundo que está aqui nesse Insta, que me segue, nós temos essa missão, meu irmão, juntos, de transformar esse mundo num local mais próspero, justo e feliz. Então já começa multiplicando você que está aí. Clica nesse aviãozinho, meu irmão, que a gente vai falar sobre mãe manipuladora hoje. Amanhã sobre pai, eu vou dar um nome feio para ele também, não sei qual ainda. Pai usurpador, pai moleque, Usurpadora. pai alguma coisa ruim. Tá? Não que a gente quer falar mal das pessoas, não, é que nós precisamos trazer à luz aquilo que está com problema. As pessoas, olha, aliás, é uma cultura brasileira, sabe fazer o quê? É manter escondido, problema, vamos manter aqui escondidinho. Não, problema é para trazer à luz. Quando eu trago à luz os problemas, eu abro para Deus agir. Então, quando eu falo de mãe manipuladora aqui, não é que eu quero falar mal de mãe. Eu quero falar mal dos comportamentos, falar a verdade sobre comportamentos que, infelizmente, se faz errado. É essa a ideia daqui da nossa live. Então, meu irmão, senta o dedo no aviãozinho e chama uma galera para a gente falar sobre isso, porque enquanto a gente não consertar a família desse país, a gente não conserta o país. Isso, a nação é formada por famílias. Exatamente. Pela sua família, pela minha família, enquanto a gente não... Como eu falei ontem num grupo, mas a gente precisa falar com as pessoas, mas o foco também é ter famílias fortes. É justamente disseminar um conteúdo desse para as famílias, né? As pessoas crescerem, serem pessoas melhores, primeiro dentro da sua casa, e depois você vai ter momentos que você vai, eu falo militar, mas é porque acaba sendo uma militância. É você falar, porque tem jovens aí que estão perdidos, que vêm justamente de famílias que não têm estrutura, e esse povo tá aí, assim, ó, abraçando, dando o bracinho para eles. Aí leva para várias coisas erradas, tanto politicamente quanto comportamental, e a gente não pode. E essa live é muito boa, cara, muito boa mesmo. Espero que vocês gostem aí do vídeo, acompanhem aí e compartilhem. Se não tiver uma família perfeita, a gente não vai ter uma nação perfeita. E Deus prometeu que é possível. Ele falou, sede perfeita porque eu sou perfeito.
E perfeito não é não cometer erros, eu já falei sobre isso. Perfeito é você executar o seu propósito. Tá? Então, meu irmão, antes de começar, já estou começando até a falar do conteúdo aqui, mas antes disso, meu irmão, chama uma galera aí para a gente começar, para a gente falar, porque nós precisamos, de verdade, de gente comprometida. Estou chamando todas minhas amigas. Nós precisamos de gente comprometida para criar uma nação, para transformar esse mundo, um local mais próspero, justo e feliz. Eu sempre falo esse versículo. A criação está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. E você, que é filho de Deus, precisa se manifestar. Então vamos nos juntar aqui, meu irmão, para nos trocar ideias sobre isso. Vamos conversar sobre isso e multiplicar esse negócio. E uma forma de multiplicar é você já apertando um aviãozinho para a gente multiplicar essa parada aqui, meu irmão. Então vamos nessa aí. Certo? Vamos falar sobre mãe manipuladora. Mãe manipuladora. Né? Pois é. Não é sogra manipuladora, né? Não pode falar mal da sogra, hein? Eu amo minha sogra e ela tá aqui. É verdade, a melhor sogra do mundo é a sogra da minha mãe. Aliás, hoje eu dei um presente pra ela. Deu mesmo, ela tá interessada em alguma coisa, eu tenho certeza. Deu do nada um presente pra sogra, assim. Alguma coisa deve ter por aí. Se prepara, viu, mãe? Sem data nenhuma, tá? Pois é. Tô preocupada. Bom, então vamos lá, vamos começar? Já deu 7 minutos pra galera entrar. Vamos começar falando aqui. O que acontece? A gente vê que vários lares são disfuncionais. E quando eu falo disfuncional, um lar disfuncional, o que é um lar disfuncional? É um lar que não cumpre o propósito dele. E qual que é o propósito de um lar? Gerar filhos saudáveis, filhos vencedores que rompem. Não só isso, ter um casal saudável, feliz, justo, próspero e feliz. Por que justo? Justo no seguinte sentido, o único elogio que Deus já fez para alguém na Bíblia é servo justo e fiel. E para ser justo, meu irmão, você precisa conhecer qual é o seu propósito aqui na terra e exercer ele. Próspero. O que é prosperidade? É você ter sucesso em tudo que você fizer, meu irmão. Prosperidade não é riqueza. Riqueza é só o resultado da prosperidade. A prosperidade está dentro de você, está no seu DNA. Você precisa ativar essa prosperidade. E feliz. Feliz, meu irmão, porque a paz que excede todo entendimento tem que estar dentro de você. Inclusive a palavra prosperidade é shalom. E shalom quer dizer paz e quer dizer prosperidade. E para você ter felicidade, você precisa ter shalom, que é a verdadeira prosperidade, que é a paz que excede todo entendimento. Então esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. E os lares disfuncionais não conseguem cumprir esse propósito. Inclusive um lar perfeito é um lar funcional. Porque o perfeito, a etimologia da palavra perfeito, quando Deus fala assim, ó, sede perfeito porque eu sou perfeito na Bíblia, ele está falando assim, ó, cumpra o seu propósito assim como eu cumpro o meu. Porque ele sabe, meu irmão, Deus ia falar para você ser perfeito se não fosse possível. Você fala, mas não dá para ser perfeito, porque perfeito é só Deus. Não, ele fala, não, sede perfeito porque eu sou perfeito, ele fala para você. O que ele quer dizer? Assim como ele fala em Gênesis 1:26, que nós somos imagem e semelhança dele. Dizer com isso, a etimologia da palavra é cumpra o seu propósito, assim como eu cumpro o meu. Errar, eu sei que você vai errar, meu filho. Mas cumpra o seu propósito. O que é um celular perfeito? É que ele cumpre o propósito para aquilo que ele foi fabricado. Ele está em perfeito estado. Ele está cumprindo o propósito dele. Quer dizer que ele não trava? Que não precisa dar um dead-off de vez em quando? Não é isso. Mas ele cumpre o propósito para o que ele foi criado. Seu lar é perfeito se ele cumpre o propósito para o que ele foi criado. Então, nós estamos falando aqui de criar lares funcionais. E um lar é composto, uma família composta, pai, mãe e filho. E nós vamos começar hoje pela mãe. E por que eu escolhi falando da mãe? Porque mãe tem um mito. Mãe é sagrado. Não tem esse mito por aí? Não, mãe é uma coisa sagrada. Mãe não se fala, né? E hoje nós vamos falar, não falar mal, falar a verdade das mães disfuncionais, das mães manipuladoras. Beleza? É isso que nós vamos falar hoje. Só que vamos quebrar esse mito de, nossa, não, mãe é sagrado, mãe é aquela coisa. E na verdade não, mãe é uma mulher que foi criada num lar disfuncional também. E ela carregou isso para dentro do novo lar dela. E nosso objetivo aqui é quebrar essa sequência. Ela fez o melhor que ela sabia.
mas ela não é santa, não está no altar, não é sagrada, ela erra. Tá? Então você que tem a sua mãe aí nesse lugar, é um peso gigante para ela também, sabia, meu filho? Você que é filho aí, põe sua mãe num altar, ele não é lugar dela estar. A sua mãe comete falhas. Tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa honrar sua mãe. Mas o que é honrar a mãe? Antes da gente começar a falar aqui da mãe disfuncional manipuladora, o que é honrar a mãe? Honrar a mãe é o seguinte, é você respeitá-la de forma incondicional. Olha só, todo mundo fala, Pedro, mas eu não... Eu atendi uma pessoa semana passada, só para vocês entenderem, que ela falou que começou a falar sobre alguns problemas que ela tinha com a mãe, tá? Aí eu falei assim, Pedro, mas eu não vou honrar minha mãe. Eu falei, mas é lógico que você vai honrar sua mãe, tá? Pedro, esses conteúdos é muito poderoso, desejo do fundo do meu coração que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Meu irmão, então aperta o aviãozinho aí, ó, sapeca para todo mundo. É o seguinte, eu falei para você precisa honrar sua mãe, mas como eu vou honrar? Mas, não vou entrar no detalhe do problema dela aqui, mas só para você entender como às vezes é difícil para a pessoa. Falou, honrar sua mãe não é aceitar esse bando de lixo que ela está querendo colocar em cima de você. Honrar sua mãe é você respeitar ela de forma incondicional. O que é respeitar de forma incondicional? É você respeitar como ela é, independe da condição, de toda a condição que ela pode te colocar, tudo mais. Isso é respeitar de forma incondicional. Independe de como ela é, você tem que respeitar e aceitá-la como ela é. Ponto. Mas isso não quer dizer que você precisa, depois que você casou principalmente, aceitar a autoridade equivocada da sua mãe sobre você. Entendeu a diferença? Você vai aceitá-la como ela é. Isso é honrar. Amar sua mãe. Respeitar. Honrar. Mas você não precisa mais ser afetado pelos problemas emocionais da sua mãe. E nem aquilo que ela causou em você. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar mãe. Eu não falo sobre mãe aqui hoje. Beleza? Então vamos lá. Um pré-requisito para ser mãe, que toda mãe deveria é ter maturidade, inteligência emocional e inteligência espiritual. Esse deveria ser um pré-requisito para ser mãe. Só que vamos falar aqui agora a verdade, meu irmão, minha irmã. Que eu falei que o conceito da mãe, né, ser aquela mãe, coisa sagrada. O que é uma mãe que tem inteligência espiritual e emocional? É aquela mãe que cria as condições perfeitas para o filho crescer, para o filho realmente desenvolver. Agora vamos falar a verdade. Quantas mães a gente conhece dentro desse contexto, meu irmão? Quiser voltar lá para a mãe é coisa sagrada, sabe, aquela que provê, aquela que... Quantas mães, eu não estou falando que você não ama sua mãe, eu não estou falando disso, eu estou falando quantas mães, porque hoje é um pouco pesada realmente a live, tá, meu irmão? Porque a gente vai ter que mexer algumas feridas aí. Mas quantas mães... Tem gente aí que não vai nem aguentar. Quantas mães a gente conhece que tem esse contexto de verdade? Que tem uma inteligência espiritual, uma inteligência emocional, como deveria ter para ser mãe? Pouquíssimas, né, meu irmão, minha irmã? Por quê? Por isso vem se arrastando desde lá do Éden. Vem sendo disfuncional. A Bíblia fala, quando fala que nosso corpo milita contra a carne, a palavra carne aí é sarx, que é, na verdade, o espírito milita contra a carne, que não é carne, é o sarx, que é uma mente caída. Infelizmente, nós vivemos em famílias com mentes caídas, e a mente caída quer dizer que é uma mente que ela vem deturpada. Sim, desde lá do Éden, e o inimigo ele vem usando as famílias para cada vez... Ele está tranquilo, meu irmão, porque desde lá do Éden ele deturpou a primeira família, isso vem se arrastando até hoje, e vem deturpando todas as famílias. E o mundo está como está porque as famílias não são como deveriam ser. É isso que acontece. Então, quantas mães nós conhecemos de verdade que tem essa inteligência espiritual, inteligência emocional para ser mãe? E são mãe, por quê? Sabe por quê? Porque está dentro do nosso DNA a procriação, desde o Éden também. Assim como deveria estar um DNA
sem ser corrompido, um DNA da estatura do varão perfeito, dentro do nosso DNA está essa vontade de ser pai e ser mãe, de procriar. Foi colocado lá, crescer e multiplicar em todas as situações, inclusive multiplicar a espécie. Está dentro da gente. Só que daí nossa mente caída continuou com essa vontade e nós estamos multiplicando uma célula defeituosa. É isso que vem acontecendo com as famílias, meu irmão, minha irmã. Multiplicando uma célula defeituosa. Mas nós vamos parar isso hoje. Amém. Vamos parar esse negócio, tá? Vamos lá. A mãe disfuncional, né? O que acontece com ela? Ela, pelo problema de desde lá do Éden, ela tem essa vontade, tá? Tem essa vontade. E aí, só que ela não sabe quem ela é, porque ela não tem inteligência espiritual e emocional. O que é inteligência espiritual? Você ter um nível de consciência elevado, que o seu espírito comanda a sua vida, não a sua mente. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, parece caminho do bem, mas são caminhos de morte. E aí, por não ter uma inteligência espiritual que comanda a mente, tá? Não ter uma inteligência espiritual que comanda a mente, aí a mente, ela toma domínio de você como um todo, e aí o seu falso eu, que é essa mente deturpada, que é esse sarx, sabota você, toma o controle da sua vida, e aí, ou seja, você foi sequestrado, meu irmão. E isso acontece como? Acontece quando você, por exemplo, você enche a sua mente de televisão, coisas que não te acrescentam nada, né? Ficar vendo fofoca, uma série de coisas que não te acrescentem nada, não acrescentem nada na sua vida. Aí você mantém a sua mente forte. Aí, e como você mantém seu espírito fraco? Quando você não ora, você não busca Deus, você não lê a palavra, você não pergunta para Deus a opinião dele sobre determinadas situações que você quer resolver, não tem uma intimidade com Deus. Aí você mantém seu espírito fraco, aí você mantém a mente forte, ela domina, e por muitas das vezes você faz coisas que você nem... Putz, por que eu fiz aquilo, mano? Sabia que era errado, não era pra mim ter feito, eu peguei e fiz. Por isso, porque quem tá dominando é a mente. Pela sua mente, minha irmã, pela sua mente. E aí esse falso eu virou mãe. Olha só onde começa. Eu vou dar aqui para você, presta muita atenção que eu vou falar agora aqui, que eu vou dar para você a origem de todos esses problemas das mães manipuladoras. Tá? Que é o que nós estamos falando aqui hoje, mãe manipuladora. Esse falso eu, ele sequestra você por inteiro, que você é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, ou consciência, mente e corpo. A sua mente deturpada, o sarx, ela faz um motim e te sequestra. Meu irmão, você está sendo dominado pelo seu falso eu e você foi sequestrado. E essa mãe que foi sequestrada, ela sente dentro dela um vazio. Esse vazio é o espírito dela com saudade do verdadeiro eu dela. Presta muita atenção no que eu vou falar. O espírito dessa mãe sente um vazio que é o verdadeiro eu dela, o espírito, a consciência dela clamando. Existe um Salvador, que é Cristo, que quer te religar com Deus, para você na sua essência completa, ser a mãe perfeita que você pode ser. Presta muita atenção nisso. O espírito dela fala assim, existe um Salvador. Eu vou repetir, você às vezes é até chato. Mas o que ele está dizendo, tudo isso é o quê? É uma vida, é você buscar ter essa vida. Ele não está falando de você ir para a igreja, ele não está falando de você fazer isso ou aquilo outro. É simplesmente você buscar conhecimento na palavra de Deus, buscar a Deus para ser essa pessoa que ele está dizendo. Isso não é religião. É você ler o que está escrito lá e procurar viver aquilo. Viver o seu propósito, viver tudo aquilo que ele está dizendo aí. Entendeu? É isso. Esquece religião. Religião não leva a gente para lugar nenhum.
Salvador, que quer te resgatar e você realmente levar sua consciência à estatura da varoa perfeita, da mulher perfeita, que é para você ser mãe como se deve. Só que ela não sabe disso porque o falso eu, a mente dela deturpada, tomou conta e sequestrou. Ela sente esse vazio. Aí o que ela faz? Ela casa, ela tem um filho e ela acha que esse filho vai ser o salvador da vida dela. Vai preencher o vazio. Ela acha que esse vazio que ela sente vai ser suprido. Não, porque quando eu for mãe, aí sim esse vazio que eu tenho aqui dentro vai passar. Aí eu vou estar, aí minha plenitude virá com o meu filho. Minha irmã, se você não é plena antes de ter o filho, o que você vai fazer é causar mais estrago pela posteridade. Que é o que acontece por aí em todo lugar. Essa é a causa de todas as mães manipuladoras que nós temos por aí. Entendeu, meu irmão, o que acontece? Aí ela deposita no filho essa função de salvador. Ele é a salvação da casa. Quantos casamentos você conhece que estão presos por causa do filho? Olha o peso que tem em cima dessa criança, meu irmão, minha irmã. Dá para entender? Pegou a chave. Quem pegou a chave, põe aí, meu irmão. As mães que não sabem quem são, estão à busca de um salvador porque o espírito delas está assim, gritando que quer ser liberto, porque ele sabe que foi sequestrado, só ele sabe, e a mente não deixa, e ele sabe que sentiu um vazio. De propósito você sentiu um vazio. Deus não te deixa como você está. Ele não deixa você como está. E você sente um vazio. E essa mãe acha que vai ser suprida. Quando eu for mãe, aí eu serei plena. Entendeu? Ela começa, a primeira transferência que ela faz é para o marido. Mas a gente falou sobre isso na semana passada. Eu estou falando agora que ela continua com esse vazio. E ela vai transferir para outra pessoa, ser o salvador da vida dela, que vai ser o filho. Não, meu filho sim, meu filho não vai me trair. Meu filho não me trair? Não. Meu filho vai sair de dentro de mim, ele é sangue do meu sangue, não é que nem meu marido. Eu pensei que meu marido ia me salvar. Mas não, meu filho vai me salvar. Porque agora ele vai sair dentro de mim, eu vou cuidar dele desde criança. E aí eu vou ensinar ele desde novinho como ele vai me salvar. E ela começa a manipular o filho. Ela cria um plano na cabeça dela que ela está criando um salvador para a vida dela, ou uma salvadora, como queira. Deu para entender? Lógico que isso é de forma inconsciente, meu irmão. Não estou falando que as mães são doidas, né? Tudo isso é o falso eu que sequestrou. A pessoa que tá vendo isso nem sabe. E está causando esse estrago violento. Perceber quando ouve. Porque ela não sabe quem ela é. Então, aí ela teve esse filho e agora ela vai arquitetar um plano para manipular essa criança de uma tal forma para que essa criança seja dependente dela. Olha só a gravidade disso, meu irmão, minha irmã. Para que essa criança seja dependente dela, que ela desenvolva esse papel de salvador ou salvadora da vida dela. Amor. E não vai querer desgrudar dela nunca mais. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Nem casar quer que casa. Ou se casa, deixa o quarto lá prontinho para se um dia ela separar, voltar para casa da mamãe. Tadinho. Tá cheio. Tá cheio, ó. Lotado. Qual a mensagem que essa mãe tá passando? Ô, meu filho e minha filha, pode ir lá brincar de casamento, mas depois você volta, tá? Venha ser infeliz assim como eu fui com seu pai. É isso que acontece, tá? Então, esse é o papel da mãe manipuladora. Tá? E aí, a psicologia, ela trata isso como transtorno, tá? Só que eu quero tratar além da psicologia. Eu quero tratar também a parte, por isso que eu falei inteligência espiritual e emocional. A psicologia, ela tenta tratar a parte emocional. Mas, para mim, pelas minhas experiências, o resgate inteiro, para a gente tirar esse sequestrador, tá? Por completo, tem que ter a parte espiritual e a parte emocional. Não dá para parar na parte emocional. A psicologia trata como um transtorno, que ele fala que
ela categoriza as mães que têm esse tipo de transtorno em 4 tipos de transtornos, né? Porque não é doença, é um transtorno, tá? A narcisista, a narcisista, a antissocial e a borderline, tá? Mas eu não quero ficar categorizando isso, eu quero falar, eu te chamei de mãe manipuladora, que encaixa todas elas, tá? Porque é um padrão de comportamento que na verdade a origem é espiritual, como eu falei para vocês aqui, tá? A Silmara tá falando o seguinte. Eu não tô lendo as perguntas, Carlinhos, você vai falando para mim aí. Tá. Ela namorou um cara que a mãe dele era assim. Mas é tão Show bom. de horror, bebê da mamãe era. Mas é isso mesmo. Aí a Jamile... Eu vou te falar assim, ó. Se é filho único, o coitado não tem escapatória, porque vai ser ele que vai ser o salvador da pátria. Se tem vários filhos, aí um morde a isca, geralmente. Ela vai tentando ali manipular e um morde a isca. A Jamile tá dizendo assim, ó. Pedro, eu ouço muitas mulheres, após terem seus primeiros filhos, dizerem: agora sim estou plena, completa. Não seria errado dizer isso? É errado. Você tem que ser pleno antes de ter filho. Quem te dá plenitude, eu já falei, é ele, não é seu filho que te dá plenitude. Filho é um E aí, momento se pra por passar. acaso acontecer do seu filho ir embora, você não é mais Na pleno? vida do pai e da mãe. Casou, Isso acabou a tem- plenitude. Você treta Quem te dá pra mim, plenitude mas eu tenho uma é infinito. Quem te dá plenitude não tem começo, meio e fim. Quem te dá plenitude é o alfa e o ômega. Quem te dá plenitude é quem te criou desde o Éden. Não é seu filho que te dá plenitude. Deus não te fez incompleto para depois você ser completo aqui. Deus te fez pleno. Não tem nada faltando em... Tem uma coisa que eu já vi, eu mesmo já falei, os americanos são assim. O americano deu 18 anos, ó, filhão, ó, vaza. Aí a gente fala, americano é frio, não sei o que. Mano, é o certo, o cara fez 18 anos, vai estudar, vai fazer sua faculdade, ou se não vai pra sua casa, vai viver sua vida. Né? Não precisa ser exatamente com 18 anos, mas geralmente é com 18 anos que o pessoal vaza. Vaza, ó, já te criei, te abençoei, volta aqui só pra me visitar, pra gente ter momentos felizes e tudo mais. Agora você vai construir sua vida, você vai se encontrar como pessoa, se formar como pessoa, encontrar uma pessoa abençoada para você casar e vai viver sua vida, e assim sucessivamente. Aí você vai ter uma vida familiar com seus pais, de ir com a sua família lá, ou de você ir visitá-los, honrá-los, é assim, simples assim. Esse negócio de filho com 30 anos dentro da casa da mãe, 40 anos não dá, tá certo não. Você, Nada. Pelo contrário, Deus te fez pleno para que você continue essa plenitude e crie filhos plenos. Mas sabe qual é o problema? As pessoas ficam travadinhas no trauma. Exatamente. A Ju Massarico está perguntando o seguinte, sua aluna: Pedro, acho que o tipo / perfil de cada uma tem a ver também, não tem? Sim, a forma de manipulação vão ter as variantes, mas vai manipular do mesmo jeito. Se eu pegar os perfis, vai ter uma manipuladora que ela vai ser a vítima, vai ter uma manipuladora que é a confrontadora, que vai mandar pronto e acabou, entendeu? Então, depende do perfil de comportamento, mas a manipulação vai ocorrer. Tá? A gente vai falar de várias situações aqui, mas a manipulação vai ocorrer. Help Mussel, não sei se é assim que diz. Pedro, você é pastor também? A cara dele é ótima. É assim, ó. Eu Sempre não que eu gosto. começo a falar, não. porque eu falo sobre 3 assuntos sempre. Sobre a parte empresarial, a parte de empreendedorismo, a parte de desenvolvimento pessoal e a parte familiar. São as três linhas que eu falo. E aí, quando eu estou falando da parte empresarial, eu sempre falo da parte espiritual. Não tem como, tá? Aí quando eu falo da parte de desenvolvimento pessoal, eu falo da parte espiritual. Não dá. E quando eu falo da parte familiar, eu também falo da parte espiritual. Por quê? Nós somos corpo, alma e espírito, tá? E aí, o que acontece? As pessoas ficam assim, tentando me pegar e me colocar... Não, ele é empresário. Não, ele é pastor. Não, ele é psicólogo. Não, ele é Então, assim, não sou pastor. Mas várias igrejas Já me chamaram tá? para ser pastor, tudo mais, mas não sou pastor. O meu chamado é fazer isso aqui que eu estou fazendo. Eu trato dessas 3 áreas, tá?
São as áreas que realmente Deus me deu um dom muito grande de identificar pessoas, de fazer gestão, eu consigo captar assim no ar não, é Ele que me deu esse dom, né? É o Espírito É o Santo. Espírito Santo. É coisas sobre pessoas, perfis de comportamento, e eu tenho uma habilidade muito grande de transformar coisas complexas em processos simples. Por isso que minha parte empresarial é forte. Então, e aí eu estou transmitindo isso para o mundo, mas não sou pastor. Já me chamaram várias vezes, mas eu sei que esse não é meu chamado. Meu chamado não é dentro de uma igreja. Meus chamados são empresas e fazer o que eu estou fazendo aqui agora, tá? Mas é normal, muita gente acha que eu sou pastor, mas não sou não. O JP, corretor imobiliário, está dizendo, putz, com certeza nosso pastor. É assim, ó. só um Eu sou título. aquele que entrega as chaves para vocês. Pra abrir as portas. Pastor é um pouco mais. Pastor, ele Nossa. cuida. Sabe aquela coisa de acompanhar, de tirar o carrapato da ovelha? Não sou eu. Eu sou o cara que entrega as chaves para vocês. Eu entrego a chave. Aí eu sempre faço a pergunta: chave abre porta, certo? Não. Chave não abre porta. Tranca a porta. Chave destranca a porta. Quem abre a porta é você. Nossa, tem que ir Eu lá te e entrego pegar a chave, chave, você pode olhar para a chave, Uau. que legal, pôr no bolso e não fazer nada com ela. Ou eu te entrego a chave e você fala, caramba, isso aqui abre uma porta importante. Vai destrancar, você vai lá e destranca. E aí você pode abrir ou não a porta, você abre a porta. E ainda você pode querer passar pela porta. Então, eu sou o cara que entrega a chave. O Nilson está dizendo o seguinte, Pedro, pode-se dizer que você tem o dom de mestre? Sim! Sim, esse é o meu principal dom. Eu consigo pegar uma coisa complexa, transformar num método, num processo e consigo passar muito fácil para as pessoas. Esse é o principal dom que Deus me deu. Deus me deu esse dom de mestre. Eu consigo... É incrível. Eu pego um assunto, e Deus me dá uns downloads assim que eu não sei de onde vem, é dele. Me dá uns downloads e eu consigo passar. É muito louco isso. Ele me deu esse dom e graças a Deus eu estou cada vez mais usando isso, que eu amo fazer isso. Fico o dia inteiro fazendo se for necessário. Sem cansar. Eu sou capaz de dar treinamento o dia inteiro, todo dia, e passar a noite e não parece que eu não fiz nada. Eu não me canso. Então, esse é meu grande dom, com certeza. Jaqueline Oliveira 9, dizendo que vai ser futura aluna Decifrando Pessoas. Tamo junto, meu irmão. Gente, eu amo todos os cursos do Pedro, mas eu tenho uma quedinha pelo Decifrando, não tem jeito, tá? Só pra eu dizer isso. Tá, então vamos lá. Então vocês já entenderam o princípio. Agora o que eu quero falar que elucida tudo isso que nós estamos falando aqui? Situações de como essas mães manipuladoras agem. Tá? A primeira que eu coloquei aqui é chamada irresponsabilidade. Então aquela mãe que larga tudo? Não, não é esse tipo de irresponsabilidade. Essa irresponsabilidade dessa mãe aqui, manipuladora, é a troca de responsabilidade. Como assim, Pedro? Ela manipula tanto o filho que ela inverte os papéis. O filho, quando eu falo filho, é sem gênero, tá? É filho ou filha, tá? Tanto faz. Então, só para ficar gravado aqui, não é filho, filho, filho. Tanto faz, filho ou filha. E aí, ela inverte os papéis porque ela quer manipular o filho. E ela já começou desde cedo. Lembra que eu falei para você que ela articulou um plano? Meu irmão, ela fez um plano de carreira para o filho dela, no inconsciente dela, de como vai ser quando bebezinho, na infância, até antes de casar. Se possível, não casar, vai ficar com ela. Mas ela já arquitetou um plano. Então ela vem desde o começo já tratando isso para esse plano de ter um salvador na vida dela dar certo. Tá? Então a primeira coisa que ela faz para embutir no filho é a irresponsabilidade ou a troca de responsabilidade. Você vai cuidar da mamãe, não vai? Meu irmão, isso é cruel. Isso é cruel. Ela coloca uma carga de responsabilidade na criança gigantesco. Uma carga enorme que essa criança não suporta. E aí, olha só que maluco. E ela é tão habilidosa, ela coloca de um jeito, tá? Que você vai cuidar da mamãe, né? E aí, quando a criança faz pequenos atos nessa direção, ela elogia. E aí a criança começa a ficar orgulhosa que ela toma conta da mãe dela. Mas, meu irmão, criança foi feita para tomar conta da mãe?
tão bonitinho, olha só como ele toma conta da mamãe. E ela incentiva, é lógico, ela tá arquitetando isso. E as pessoas que estão em volta dela não percebem, meu irmão. Ela tem a moral de manipular. E aí o marido também, que não conhece isso que eu estou falando aqui, não percebe. Olha que legal, né? Nossa filha tem responsabilidade. Meu irmão, tá jogando uma carga para cima da criança que não é dela. E a criança fica feliz ainda. Fica orgulhosa que está conseguindo tomar conta da mãe. Então começou ali o grande plano de manipulação dessa mãe. Tá? Ó, ô louco, que porrada na cara. Mas já... É compridinha. Mas é assim mesmo. Mas tá? é uma hora de live, mas é muito bom. E a criança que foi feita para brincar, meu irmão, mas é muito bom. Ela começa a assumir uma responsabilidade que não é dela. A mãe deveria criar um ambiente, tá, de segurança, de leveza, de que, olha, eu estou aqui para cuidar de você e não você para cuidar de mim. Pode confiar, aqui nessa casa você está segura. Eu sou a mamãe que trago a estabilidade e o papai é o protetor. E eu e o papai estamos juntos nisso tudo. Você aqui é protegido ou protegida. Você percebeu a diferença? Como é que a criança nasce num lar desse, num lar disfuncional? Gente, é uma coisa tão sutil que eu estou falando. Não é uma mãe maluca. Não estou falando de uma mãe doida, sabe, que vai para o hospital caminho de força. Não é isso que eu estou falando. É sutil o negócio. Então, sutil. Eu quero que você preste muita atenção no que eu estou falando, porque isso pode estar acontecendo perto de você, muito mais perto do que você imagina. Ou até com você. E você não está percebendo. Vou te falar uma coisa. A gente não percebe quando está fazendo alguma coisa errada, porque o que eu estou falando aqui é subconsciente. Está no seu automático. Está no seu automático. Então presta muita atenção no que eu estou falando, é muito sutil. Pode estar acontecendo aí. Você que está pensando assim, tal pessoa devia estar escutando isso. Procura olhar para dentro de você também, meu irmão. Tá? É normal acontecer isso. Sabe por quê? Se você chegar para essa mãe e falar que ela está fazendo isso, ela vai se sentir ofendida que está fazendo isso. Porque ela não enxerga que ela está fazendo isso. Aliás, hoje eu escutei uma palavra que ficou muito legal, que fala o seguinte, que o ofensor, ele nunca acha que é ofensor, ele acha que ele foi ofendido. Pior que é. Tá? Sabe a parábola do filho pródigo? Que ele fala para o pai que me dá todos os meus bens aqui, eu vou embora. Acho que você tinha que fazer uma série sobre isso. Não, quando eu for falar sobre filho, eu vou falar sobre isso. Que ele fala assim, dá todos os meus bens aqui que eu vou embora. Você pode falar assim, o pai foi ofendido e o filho foi o ofensor, né? Mas o pai não foi ofendido. Sabe por quê? Só é ofendido quem pega a ofensa para ele. O pai não pegou, ele falou que você quer ir embora? Pode ir. E quando voltou, ele se portou como ofendido, o pai? Não, né? Agora, quem que ficou ofendido? O filho que foi embora estava ofendido. Então, você aí que de repente a luz vem até você e você se sente ofendido, toma cuidado, meu irmão. Na verdade, você é o ofensor. Assim como essa mãe que manipula o filho sem perceber, ela é ofensora. Ela está ofendendo o filho. E aí quando o filho tenta se libertar e falar para ela, ela vai se sentir ofendida. E esse filho foi ofendido a vida inteira. Você está entendendo como é profundo esse negócio, meu irmão, minha irmã? É muito profundo. Então, tenta realmente olhar para dentro de você, meu irmão, minha irmã. Olha para dentro de você, que é muito importante isso, para realmente se libertar desse negócio. É porque assim, né? Se tá doendo, né? Se tá ferindo, se machucou, se entrou errado... É porque tá aí. É porque tá ali. Entendeu? Ou então... Finge que não é com você, né? Meu irmão, então vamos fazer uma autoanálise. Porque de repente não é muito com você. Pode ser só um pouquinho. Tá? Mas nós estamos aqui para melhorar. Não estamos aqui para ter falsa... Não, eu sou perfeito. Não é isso não. Ninguém é perfeito. Né? Nessa medida de eu não erro. Né? Então, sabe, é o que eu sempre falo. O caminho mais longo para chegar no lugar é pensar que já está lá. Ó, Angélica, olha que beleza, ó.
Meu Deus, sou manipuladora, socorro. Ótimo, porque você já se deu conta. É isso que eu quero que as pessoas despertem. Sabe, é ótimo que você venha aqui e coloque isso. Sabe, despertar. E vou falar, eu não tô aqui falando mal dessas mães. De jeito nenhum, a gente Elas quer mudar. fazem, sabe, porque ela vem repetindo o padrão desde lá do Éden. Então ela foi criada num lar disfuncional, ela sabe fazer o quê? Repetir o que aconteceu. E não consegue enxergar, nunca foi trazido à luz aquilo que eu tô falando aqui pra vocês. Entendeu? Nunca foi trazido essa luz. Então é pra despertar realmente. E só desperta quem admite. Quem deixa a luz entrar. Pedro, quais os aspectos da mãe, pai, manipulação? Pai eu vou falar amanhã, hoje é mãe. Amor. Tá? Amanhã eu vou vestir a carapuça do pai, vamos falar de pai. Hoje é mãe. Desculpa, Pai é pai, mãe é mãe. Vamos lá. Então, a primeira característica é a irresponsabilidade ou a mudança de papéis, como queira. Ok? Ó, isso é uma libertação, exatamente. O próprio desvendar do padrão já é a verdade, e a verdade liberta. Quem que falou aí que meu Deus, sou manipuladora? Quem falou? Então, eu não lembro o nome, tá mais lá pra cima. Mas enfim. Ó, mas Zé Freire também já colocou, também sou, Então, já estou tentando mudar. Então, de trazer a luz para o padrão, a verdade já liberta. A verdade é a luz. Só de eu desvendar o padrão que é manipulador, caramba, tô nesse padrão. Pronto. Agora, pegou a chave, meu irmão, destranca a porta, abre a porta e passa por ela. É isso. Tá? Vamos lá. A outra característica de uma mãe manipuladora é a não tem empatia. O que é empatia? Não é simpatia. Tá? Não é dizer simpatia. Não é dizer simpatia. Empatia é você ter a habilidade, empatia é você ter a habilidade, tá, de entender como o outro pensa. Não é de se colocar, todo mundo fala assim, empatia é saber se colocar no lugar do outro. Não é se colocar no lugar do outro, porque é impossível você se colocar no lugar do outro, porque você teria que ter o mesmo filtro que ele tem. Eu teria que ligar os meus neurônios, uma ligação direta com os neurônios dele, não dá. Mas eu entender como ele pensa. E é isso que as pessoas não fazem. E é isso que o Decifrando Pessoas faz muito bem, Por tá? isso que você gosta do Decifrando. Eu amo, cara, eu amo. Isso tem um curso que eu amo, chama Decifrando Pessoas. E a mãe manipuladora, ela não tem empatia. Ou seja, ela não percebe as necessidades do filho. Não é que ela não dá comida, não é nada disso. Ela não percebe as necessidades emocionais da criança. Sabe por quê? Porque ela tem tanta necessidade emocional que ela não consegue enxergar as necessidades emocionais do filho. Não consegue se colocar, pensar como uma criança pensa. Sabe por quê? Ela também não foi tratada dessa forma. E ela nem lembra quando ela era criança como é que foi tudo isso. Tá? Então ela não consegue praticar a empatia com o filho e não consegue entender as necessidades emocionais do filho. E aí, sabe o que ela faz? Ela começa a transformar o filho em confidente dela, uma criança. E geralmente ela começa a falar mal do pai para a criança. Você é meu amigão, não é? Olha, não, ele é meu companheiro. Meu filho é meu companheiro. A minha filha é minha companheira. Não é. É sua filha e seu filho. Ela não é sua companheira, não é seu confidente. É seu filho. E seu filho e sua filha têm necessidades emocionais muito maiores que as suas. E você ficar despejando esse lixo emocional em cima dele. Porque você acha... Você cria um salvador, tá? Então primeiro você trocou de responsabilidade porque ele vai tomar conta de você. E agora você não entende que ele não tem maturidade emocional para ser um confidente de um adulto e você fica despejando esse lixo em cima dele. E principalmente falando mal do seu marido. Ou, sabe, que fica fazendo conluio com o filho. Como assim conluio? Não conta pro papai, tá bom? Só eu e você aqui, a gente sabe disso. Meu, isso é o fim. Seu filho não tem capacidade emocional para isso. Para inclusive te falar, segredo não pode.
Segredo familiar. Para de mentir pro meu pai. Ele devia falar isso pra você, só que ele não tem maturidade pra isso, coitado. Ó, tá bom? Não conta pro papai, a gente vai fazer assim, tá bom? Segredo, nós dois, você é meu companheiro, minha companheira, tá bom? Gente, se vocês soubessem o estrago estrago que faz isso isso. faz na vida espiritual de uma família, quem faz pararia agora. Entendeu? Não é eu vou tentar, né, mudar, é agora, E eu, parar agora. e eu tô dando alguns exemplos aqui, mas tem N exemplos dessa forma. Ou então você quer ver um outro. Quem que você ama mais, o papai ou a mamãe? Meu irmão do céu, minha irmã, não faz um negócio desse. Olha a situação que você põe seu filho ou sua filha. Você tem uma carência gigante. Para começar, você nem tem que perguntar para ele, você ama o papai, você ama a mamãe. Você nem tem que perguntar isso para ele, ele te ama e pronto. Você tem que dar amor para o seu filho. Não perguntar se ele te ama. Se ele te ama, pouco importa, porque você tem que dar amor sem esperar nada em troca. Exatamente. Isso é ter empatia. Você dá amor sem esperar nada em troca. Se ele não te amar, não importa. Mas é lógico que ele vai te amar se você for maduro o suficiente e ser autossuficiente e ser protetor e der amor. Mas sabe por que você não sabe dar amor? Porque você nunca recebeu amor. É por isso que acontece isso. Exato, fato. Então, você não pode, sabe, ter seu filho como confidente, como companheirão ou como comparsa de um crime. Só eu e você, não conta pro papai. Crime, né? Eu exagerei aqui para ser mais dramático, né? Mas qualquer coisa que você vai esconder. Ó, mamãe comprou esse sapato aqui, mas não conta pro papai, tá? Eu vou mostrar só para você. A Angélica, que disse que tem algumas coisas, né, desse tipo de mãe, ela falou assim, ó, minha mãe nos colocava contra meu pai. Eu acabei repetindo no meu casamento e vi o quanto eu errei. Mas e eu não tô falando aqui de culpa, gente, tá? Não quero culpar gente, ninguém. Eu nunca falo de culpa. Sabe? Se eu for falar de culpa, eu tenho que voltar lá pro Éden. Não antes do Éden. Tem que voltar lá para Lúcifer. Que tudo lá, a culpa começou ali. Então não é culpa, é responsabilidade. Você não tem culpa, mas você tem a responsabilidade de quebrar esse padrão agora. Exato. Esquece culpa. Tá? Porque quando a luz vem, trevas tem que ir embora. É isso. Tudo que tá errado tem que sair. Tá? Não dá para tratar culpa, meu irmão. Culpa, porque assim, ó, é responsabilidade. Porque toda a culpa, inclusive, Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele pagou por tudo. Entendeu? Ele pagou por tudo. Não tem mais culpa. Culpa é do demônio. Para falar bem português claro aqui. Sim, aliás, só ele veio para roubar, matar e destruir. Entendeu? Então, culpa é desde lá. E a culpa é dele. Ele só quer transferir essa culpa. Mas aí a responsabilidade sim é sua, meu irmão. Inclusive, você, mãe, ensine seu filho. Quando fala assim, não, mas não foi culpa minha. Esquece culpa, filho. Eu estou falando da sua responsabilidade. Os filhos adoram essa frase. Não, mas não foi culpa minha. Filho, aqui em casa não tem culpa. Aqui tem responsabilidade. A responsabilidade é sua. Não estou falando de culpa. Tá? Então fica essa dica aí para você que é mãe, você que é pai, que está assistindo também. Que pai a gente vai falar amanhã. Então se prepara amanhã, viu, pai? Ó, Tati de Angela, tá na live. Ô, Tati. Que legal. Então, a culpa é lá desde o Éden. Antes do Éden, né? Então, agora a responsabilidade é sua. Então, ensine o seu filho a ter responsabilidade desde pequeno. Agora, não, de novo, você que tem esses traços de manipulação, manipuladora, é muito delicado. De novo, eu não estou falando da mãe maluca. Eu estou falando, sabe, não é aquela doideira. É aquela mãe que tem esses traços, mas é muito tênue. É disso que eu estou falando, sabe? Olha, não conta pro papai, tá bom? Só eu e você. Ó, você é meu companheirão, você é meu amigão. Então, seu filho não tem maturidade para isso. Tá? O seu filho, ele é para ser cuidado. E ele tem que olhar para cima e ver você e o seu marido não como duas batatas que se cair no chão separa. Ele tem que olhar para cima e ver vocês dois como um purê de batatas. Não dá para separar.
purê, uma batata da outra. Então ele tem que ver unidade no casal, não união. União são duas batatas juntas, unidade é um purê de batatas. Tá? Se você faz isso, qual a mensagem que você está passando para o seu filho? Olha, eu estou mais com você do que com seu pai, viu? Ou seja, você está criando um codependente seu. Você não está criando seu filho para ser forte e ser saudável. Você está destruindo a parte emocional dele e está criando um codependente do seu filho. É verdade. Porque você, na verdade, de novo, como falei no começo da live, você teve filho buscando um salvador. E ele não é seu salvador. Não é ele que vai te deixar plena. Tá? Então, essa parte aqui é a segunda característica da mãe manipuladora. Tá? É pesado esse termo. E outra coisa, nunca pergunte para o seu filho se ama mais o papai ou ama mais a mamãe. Esquece isso, pelo amor de Deus. Nem pergunte para ele se ele te ama. Você tem que exigir respeito e dar amor. Como eu falei, o amor é incondicional. Não importa se seu filho vai te amar de volta ou não, você vai ter que amar seu filho. Sim, mas se você dá, ele vai receber. Ele vai receber. E ele vai saber. E aí fale você, eu te amo. Eu te amo. Você sente o amor do papai e da mamãe? Entendeu? É isso. Aí não precisa perguntar para ele, você me ama? Ah, filhinho, você ama a mamãe? Eu falo mamãe porque hoje eu estou falando de mamãe, a mamãe fala de papai, né? Você, então, ok? Vamos para a terceira característica agora da mãe manipuladora. É aquela que gosta do poder e do controle. Como é que é isso aqui? Tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. Existe uma fase da vida da criança, tá? Que ela começa a entender que ela é um ser individual. Porque quando ela nasce, ela tem uma conexão muito grande com a mãe. Tanto o menino quanto a menina. Tem uma ligação porque ela saiu de dentro da mãe, meu irmão. Não é brincadeira isso. Ela tem uma conexão muito grande. O pai, até um certo momento, ele é um terceiro. Presta muita atenção, porque ele mama na mãe, ele se alimenta da mãe. É uma conexão gigante com a mãe, tá? Isso que ele falou é verdade, que a minha esposa estava falando que o neném, até uma certa idade, ele não se vê como um neném, ele se vê parte, que ele é uma coisa só com a mãe, entende? Mas a hora que ele começa a ver a unidade da mãe com o pai, é natural, ou deveria ser natural, que ele começa a se enxergar como um ser individual. Aliás, isso está no DNA dele, Deus colocou isso no DNA dele. Por quê? Porque ele vai gerar uma nova família. Não é isso que está escrito na Bíblia? Deixará pai e mãe e formará uma nova família. Ali, ó, logo muito cedo, ele já entende que ele é um ser individual. E o que faz a mãe controladora que gosta de exercer o poder? Ela não deixa ele ter essa individualidade, essa fase que é muito cedo, é quando bebê ainda, tá? Ela não deixa isso acontecer. Ela cria uma dependência total dela. Não deixa ele decidir, não deixa ele fazer, porque a mamãe protege você. A mamãe está aqui, ela cria um esquema de manipulação para a criança não querer ter a individualidade. E sabe que isso ocasiona? Uma pessoa fraca, com autoestima baixa, porque ela acha que ela não é um indivíduo. Ali, essa mãe matou a possibilidade dessa pessoa descobrir o verdadeiro eu muito cedo. Entendeu? Ali ela matou essa possibilidade, onde deveria incentivar ela a descobrir o verdadeiro eu, que ela é um ser pleno e que ela vai realmente construir uma outra família e que ela já tem a plenitude em Deus. Ela corta e fala, não, você precisa da mamãe para viver. E não ensina o filho a decidir. Eu vou te falar, a melhor coisa que uma mãe pode ensinar para um filho é ensinar ele a decidir. Bom dia, tô gravando. Inclusive a salvação, meu irmão, é uma decisão única que você só pode tomar sozinho, por Cristo ou não. Qual que é a diferença entre um CEO de uma empresa e o auxiliar do ajudante geral? É o poder de decisão. E aí você não ensina o seu filho a decidir porque você quer manipular ele. Por que você quer manipular ele? Você está, de novo, lembra aquele plano que você arquitetou desde o começo?
tá? Que veio onde lá? Que você trocou os papéis, né? O primeiro, aí depois você não tem empatia, e agora aqui, o que você começa a fazer? Porque conforme vai crescendo, você vai mudando a tática, né? A mãe manipuladora vai mudando. Agora assim, ó, peraí, ele já está começando a querer ser alguém. Eu não posso deixar ele crescer. Eu preciso mostrar para ele que ele depende de mim. Porque tem o risco dele me abandonar. Como é que eu vou perder o meu salvador? Ela percebe que o plano que ela fez lá atrás, que o filho era o salvador dela, está indo por água abaixo, porque ele está crescendo. Você entende isso? Mas aí ela começa a mostrar que o filho não é capaz. E aí começa a chamar o filho de incompetente. Você não faz nada certo. Você não é ninguém. Olha, você não consegue. Se não fosse eu nessa casa, nada aconteceria. E começa a massacrar a criança com esse tipo de coisa. Porque ela percebe que ele está começando a querer criar autonomia. Eu preciso cortar isso logo. Já começa ali com 6, 7 anos, já começa a massacrar a criança dessa forma. É pesado, meu irmão. Mas isso acontece. Pode ser que umas mais e outras menos. Mas se você... Olha só, tem a mãe que faz desse jeito. Você não presta. Você não vale nada. Se não faz nada certo, não mexe aí. Se não sou eu nessa casa, ninguém faz... Não tem nada certo. Tem nesse nível. Tem no nível um pouco mais hard, que é espancar o filho ainda, para acabar com a moral mesmo do filho. Tá? E tem as bem mais lights. Olha, tá vendo? Você precisa da mamãe, né? Você depende da mamãe para isso. Tá vendo? Se não fosse a mamãe, você tá vendo? Ao invés de sentir... Voltou? Voltou. Tudo bem, galera? Porque deu uma pausa aqui, voltou tudo bem aí? Dá um ok, só para eu saber. Põe um joinha aí para eu saber. A Carla colocou ok, mas a Carla tá aqui do meu ladinho. Será que a galera tá com não, beleza. Não, beleza. Ok. Tudo bem, né, galera? Que pausou aqui e voltou. Ok, beleza. E, sabe, dessa forma mais tênue, sabe como é que ela fala também? Se você não fizer isso é porque você não ama a mamãe. Ou seja, ela começa a jogar uma culpa. Olha só, lembra que eu falei de culpa? Ela começa a jogar uma culpa na criança se a criança quer se desvencilhar, ou seja, começar a ser autônoma. Ela não, é porque você não ama a mamãe. Então, não precisa ser agressiva, você percebe? Eu não sei se você já foi manipulado ou não, meu irmão, minha irmã. Ela está sequestrando essa criança emocionalmente, né? Eu percebi que... Manipulei minha filha, perguntando a ela de quem ela gosta mais. Acontece, mas tá em tempo ainda. É. O importante é a partir de agora. Sabe por que Deus é maravilhoso? Deus não se importa com o que passou. Presta atenção nessa chave que eu vou te passar, meu irmão. Deus não se importa com o que passou. Se nesse segundo você quiser mudar a situação da sua vida inteira, basta você falar, mudei. É a metanoia. Você está entendendo? Você muda tudo a partir de agora. Deus te dá a chance nova a cada segundo. Isso é legal, isso que é legal viver com Deus, meu irmão, irmã. É assim, ó. Então, despertou, não olha para trás, olha para frente e muda de atitude. Se ficar remoendo olhar para trás, não vai rolar. Então, despertou, olha para frente. E a mãe que nunca tem coragem de corrigir o filho, mesmo depois de grande. Também é outro, aí já é outra parada, não é tão manipuladora, né? Mas é outra parada. Tá? E aí o que acontece? E quando chega na adolescência, porque sabe esse negócio, ele começa quando é mais criança. Se você não fizer isso é porque você não ama a mamãe. Então já começa a jogar uma culpa na criança e falar que se ela não fizer tudo aquilo é porque ela não me ama. E a criança se sente culpada, então ela vai começar a fazer. E aí, ainda mais, olha o que entra na cabeça da criança. Que para minha mãe me amar, eu preciso fazer para ela. Ou
uma pessoa que eu atendi há pouco tempo, que a mãe, até hoje, ela já é casada, e a mãe até hoje fala, você não vale nada, você não presta, você casou porque seu marido teve dó de você. E aí ela fala assim, e minha mãe me manipula, Pedro, minha mãe, ela me agride. E já está com quase 40 anos essa pessoa. Mas aí você fala, mas pô, 40 anos se liberta. Pô, 40 anos, meu, sai disso. Sim, esse é a meta, sai disso. Mas você percebe que ela vem sendo manipulada desde que ela nasceu, meu irmão? Você acha que é fácil? Ela tá dentro de um lar disfuncional. A mente dela veio sendo tratada errada desde que ela nasceu. Tá cauterizada, então ela precisa de... Ela não vê saída. Até o momento disso tipo que nós estamos fazendo aqui, de trazer a verdade. A hora que ela percebe o padrão que a mãe dela usou desde criança, quando ela falou, caramba, agora eu entendi. Aí se liberta. É um entendimento, é liberta. Entendeu? Mas só fala, não, se liberta, pronto. Como se fosse fácil, mas só se liberta não é fácil, meu irmão. É a verdade que liberta. Não é um conselho. Se conselho libertasse, meu irmão, não tinha mais ninguém preso no mundo. É verdade. E as pessoas pensam que conselho que liberta. Não, sai disso aí, vai embora. Não adianta você falar isso, meu irmão, minha irmã. Você precisa trazer a verdade. A hora que eu mostrei o padrão que a mãe dela vinha seguindo, ela falou, caramba, agora tá liberta. Entendeu? Você traz entendimento, você não traz... Outro padrão da mãe manipuladora, oscilação de humor. Reação da pessoa. Tô ruim, tô bem, tô ruim, tô bem, tô ruim, tô bem. Ela... Não um dia após o outro, tá? Às vezes tá ruim. Aí bem. Ou às vezes ruim, bem. E aí quando tá mal, não, ninguém me ama, ninguém gosta, sabe aquela coisa? Mas aí ela é um padrão de manipular, porque daí quando ela tá bem, ela é mãe boazinha. Aí quando ela tá precisando manipular, aí ela muda de humor. Aí ninguém me ama, ninguém me dá valor nessa casa, ninguém papapá, ou você que é meu filho, você não me dá valor, você não faz isso, e começa a manipular, meu irmão, com a oscilação de humor. E aí isso causa uma insegurança para a criança e um estrago emocional gigante, porque ele fala assim, meu Deus, até quando que esse bom humor vai durar? Qual que vai ser o próximo surto da minha mãe? E aí, de novo, ela joga a culpa do surto nele e manipula. Tá? Porque ela quer, essa mãe, ela tem uma carência emocional tão grande, ela busca esse salvador, lembra que ele busca o salvador? Ela tem uma carência emocional tão grande que ela quer que o mundo gire em volta dela. E quando por acaso ele está querendo se libertar e não está girando em volta dela, aí ela muda de humor e traz tudo de novo para o controle dela. Oscilação de humor. E gente, ninguém faz isso porque quer, tá? Não faz porque ela quer fazer isso, mas é porque ela não sabe fazer diferente. E aí essa mãe, tá? Quando ela não é atendida, o que ela tenta, né? Boa noite, pessoal. Vamos para nós. Espera aí que ele fez um outro pedaço que ele não terminou. Que ele não viu que terminou, aí ele voltou, quer ver aqui? Galera, voltei. Deu horário, não vi. Hora, gente, não parece. Meu, parece que foi 10 minutos eu tô falando. Que doideira. Vamos entrar aí, galera. Pra gente acabar da mãe manipuladora, pra amanhã a gente falar do pai. Vou esperar um pouquinho aí a galera entrar. Entra aí, galera. Vamos entrando aí que a gente vai continuar aqui, tá? Bora subir aí, mandem os aviões. Deu 1 hora de live, parece que já Meu, não acreditei que deu 1 hora de live, galera. 15 minutos. Passado. Eita, susto, né? Pedro conseguiu deixar a salva a live anterior, salvei. Sim. Salvei, tá, galera? Tá no GTV. Tá salvo. No YouTube não, no GTV. Beleza? Tá lá no GTV, salva. Peraí, espera a galera entrando, tá entrando. Tá entrando, Gente, é um pouquinho longa mas a live, live mas é muito poderosa. muito boa mesmo. Ó, enviem aí pra maior quantidade de mães que Pessoas. vocês conhecem, Sim. porque às vezes ela tem algum
alguma coisa que é muito tênue, entendeu? Não vai ter tudo, né? Porque eu falei, nenhuma mãe, lógico, tem umas doidas por aí que é tudo, né? Mas alguma coisa pra ajudar isso aí. E se prepare em paz amanhã, tá? Você querer o que você quer pra você querer pros outros. Amanhã vocês já tragam os pais, mães, família, pipoca e Pedro Flix rolando. Vamos ver, só esperar um pouquinho pra galera entrar pra gente falar da última fase da mãe, que a mãe tem a visão distorcida. Que é a grande maioria. Vamos lá. Vamos continuar aqui então, pra gente poder finalizar? Geralmente só Tem uma galera que não entrou de volta, filme, né? Mas assiste tudo bem. 3, A 4 Meli horas de dizendo que filme. perdeu o início, pois ela está em boa, Nova mas- York. Uhul! essas Estamos chiques. Tudo bem, Mas tá salvo, perdoado. Tá salvo. Tá Nova York, tá perdoado. Então, aí, mas tá salvo no GTV, tá? Vamos só finalizar aqui, então. Tem a mãe que tem a visão distorcida. Como assim visão distorcida? Ela acha que ela é uma ótima mãe. Tá? E aí, quando os filhos querem se libertar dessa manipulação toda, tudo, mas assim, meu irmão, ela cai matando em cima, porque aí ela acha que o mundo deve para ela, que ela está sendo injustiçada, que onde já se viu o que os meus filhos estão fazendo comigo, porque ela não consegue enxergar a realidade. Ela é tão sequestrada emocionalmente que se você falar para ela, você faz isso assim, 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 principalmente o filho adolescente vai querer conversar com a ela enxerga o padrão da mãe e vai querer falar com a mãe. E meu irmão, a mãe vai virar uma onça. Onde já se viu? Você é um ingrato. Na sua idade, eu não tinha metade do que você tem. Já escutou falar isso já, meu irmão? Na sua idade, você tem tênis, você tem uma cama, você tem empregado aqui. Na sua idade, eu não tinha nada, passava... Entendeu? E ela vai cobrar, ela vai jogar, de novo, ela vai jogar na sua cara, tá? Os problemas que ela teve na infância, porque você quer se libertar dessa rede que ela formou para te manter preso. Ela vai jogar o que ela passou na infância, que você não sabe de nada, que a infância dela foi triste, que eu sou uma ótima mãe, eu fiz questão de fazer igual ao meu pai, igual a minha mãe. Mas ela repetiu exatamente o que eles fizeram, só que ela não percebe. Ela não consegue enxergar, não é culpa dela, meu irmão. De novo, não é questão de culpa, é responsabilidade dela. Mas ela não consegue enxergar. As mães fazem isso naturalmente. Ela não consegue enxergar. Algo- Essa eu chamo da mãe com a visão distorcida. E ela vai, mesmo ela vai, nossa, você não tem ideia. E se você escutar ela falando, você fala, nossa, coitada dessa mulher, olha que filho ingrato. Ela consegue distorcer de um jeito a realidade, meu irmão, que parece que o filho é ingrato. O Felipe Botelho tá falando assim, ó, isso é ridículo demais, eu fico até com raiva só de ouvir isso. Sabe, Felipe, o meu perfil também é assim, o meu perfil, eu fico com raiva assim, bem forte, tá? Muito fácil. Porém, eu aprendi que, na verdade, as pessoas, elas não fazem isso porque elas querem. Elas É o que elas fazem sabem. porque elas não sabem fazer de uma outra forma. Tá? É inconsciente até. Ela tá num nível de consciência tão baixo, que ela não sabe fazer diferente. Então ela tá para baixo ali do ego, sabe? É uma pessoa que também tem um ressentimento Exatamente. muito grande. E aí quando eu me dei conta disso, eu comecei a olhar para essas pessoas com compaixão. Tem que Entendeu? ser. Então eu mudei o sentimento. Ao invés de eu sentir raiva, porque no começo eu julgava e o sentimento que tinha era, pô, mas isso é um absurdo, isso é ridículo, isso é infantil, isso, sabe? Eu podia dar N adjetivos pra isso. Mas realmente as pessoas precisam de ajuda. Exatamente. E a gente precisa ser a ajuda dessas pessoas. E aí você vê aí, você que está escutando, sabe? Você tem problema de baixa autoestima. É consequência de um lar disfuncional. Você tem problema de escassez. É um problema de um lar desse, tá? Pode ser mãe, pode ter sido pai. Eu vou falar amanhã sobre os pais. Tem pai que faz tudo isso que eu falei aqui também, tá? Eu falei sobre mãe, mas eu vou falar um pouco diferente de pai, mas tem pai que pode agir com um padrão parecido com esse aqui, um pai manipulador, tá? É que geralmente o pai pega de outra forma, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, você que não vive seu verdadeiro eu, tá? Tem baixa autoestima, problema de escassez, não sabe o que se alguém perguntar para você o que você sente, você não sabe explicar. Por quê?
tudo isso é consequência daquelas coisas que eu falei. Se você não sabe o que você sente, é porque ela não deixou você ser individualizado. Você não desconectou dela, você não sabe nem o que você sente, porque você sente o que ela acha que você deve sentir. Tá? Baixa autoestima, porque ela te jogou para baixo para você depender dela. Olha só de onde vem essas consequências todas. Se você tem esse problema aí, meu irmão, vai vasculhar que você teve esse problema com a sua mãe. Baixa autoestima. Pode ser do pai também, mas o pai vamos falar amanhã, mas hoje aqui. Então, baixa autoestima. Ela te jogou para baixo para você ficar dependente dela. Ela te manipulou de alguma forma para, sabe, se você acha que você tem que salvar o mundo, não consegue salvar a sua própria vida. Ela falou assim, não, você tem que salvar a mamãe, você tem que ajudar a mamãe. E você acha que para você ser amado, você precisa salvar o mundo. Você tem problema de escassez. Ela não deixou você ser quem você deveria ser para você ficar dependente dela. Tá? Então tudo isso é o estrago que uma mãe manipuladora causa. Então se você tem esses problemas, vai vasculhar, porque está aí o problema e você pode romper isso aí. A Mel está dizendo assim, tem líderes assim também, né? Tem porque eles levam isso para dentro, o padrão para dentro das empresas. Eles não tem como tirar eles deles mesmos. Essa é a questão. Porque eles são assim no lar, eles vão para a empresa, só vestem uma outra capa, mas lá embaixo é o mesmo lobo. Agora, para gente terminar a live, meu irmão, porque... A Sandra tá fazendo uma pergunta bem pertinente. Ela falou assim, ó, eu já sei que minha mãe é assim, mas como agir com ela? Então, não adianta falar, ela chora e se sente vítima. Eu sei, ela tá me manipulando, filho. Manipulação nível hard. Você viu, a mamãe passou por isso e você não entende. Ela tá te manipulando. Aí, como sair? Que é a última parte que falta para gente terminar essa live aqui. Como sair desse padrão? Primeira coisa, deixa eu falar uma coisa para você que pergunta, principalmente você que perguntou isso aí. Tenha compaixão de você mesmo. Escuta o que eu tô falando para você. Tenha compaixão de você mesmo. Você foi feito e você foi feita para ser amado. E isso que sua mãe te deu não é amor. Não é amor. Ela não sabe dar amor porque ela não recebeu também. E você não precisa repetir esse padrão dentro da sua casa. Você que está por acaso repetindo é porque você também não recebeu amor. Então a primeira coisa que você precisa ter é compaixão de você mesmo. E saber que não é isso que você deveria ter recebido. Tá? Não é isso. Então tenha compaixão de você mesmo. Aí, outra coisa. Você não é o salvador da sua mãe. Ela tentou te colocar esse papel, só que você não é o salvador dela. Preste atenção no que eu estou falando. Esse papel de salvador não é seu. É muito pesado para você querer ser o salvador da sua mãe. Então, primeira coisa, tenha compaixão de você. Entenda que você não é o salvador da sua mãe. E outra, você não nasceu para ser isso e você está querendo assumir um papel que ela enfiou a goela abaixo para você, só que esse papel é de Cristo. E ninguém consegue carregar esse papel aqui na Terra. Ninguém tem essa capacidade de carregar esse papel. Então não pense que você vai conseguir salvar sua mãe. Deixa eu falar uma coisa para você. Ela foi inteligente o suficiente para arquitetar esse plano antes de você nascer. Esse plano de carreira de Salvador que ela traçou para você. Então ela é inteligente o suficiente para traçar um outro plano sem você. Só que enquanto você não quebrar esse elo, ela não vai traçar outro plano. Exatamente. Ela vai querer ainda manter você como salvador da vida dela. Então você que sua mãe te manipula, te agride ainda, você já é casado e acontece isso com você, você tem que romper esse papel de salvador. Você não é o... Ela não... Escuta o que eu estou falando. Outra coisa. Uma terceira coisa. A sua mãe, você que já casou, a sua mãe não é autoridade sobre você mais. A autoridade sobre você, sobre sua vida, é Deus. Ele é seu novo pai. Ele que tem autoridade espiritual sobre você. Sua mãe não tem mais. Só que enquanto você ficar dando essa autoridade para ela, ela vai exercer poder sobre você. Ela exerce poder sobre você. E vou te falar, Deus não exerce poder sobre você, Ele exerce autoridade.
Deus não exerce poder sobre você. Ele tem autoridade, ele te deixa livre. E sua mãe está querendo exercer poder sobre você, te maltratando, te manipulando ou se fazendo de vítima. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você que tenta ser o salvador dela e achar que ela é coitadinha, tá? Você não tem compaixão de você. Até hoje deu certo esse padrão que você fez? Não, né? Não deu certo esse padrão que você fez até agora. Então está na hora de mudar. Está na hora de você se libertar. E você vai honrar sim a sua mãe. Honrar, respeitar de forma incondicional. Como ela é. Você não vai querer mudar a sua mãe. Você tem que mudar. Não dá para mudar, você querer mudar a sua mãe. Você que falou aí, eu fico dando conselho para ela. Não dê conselho para sua mãe. Respeite a sua mãe do jeito que ela é. A não ser que ela vier pedir um conselho para você. Aí ela está aberta a isso. Mas ela só vai vir... Escuta eu te falando. Ela só pedirá um conselho para você quando ela entender que você quebrou as amarras. Quando você começar a exercer a sua autoridade aqui na terra, de ser filho de Deus de verdade, que é só assim que a gente exerce a autoridade que Deus nos deu. Porque Ele deu autoridade aos filhos. Enquanto você não quebrar esse laço com a sua mãe, você não vai ser filho de Deus. Você é filho da ira. Porque quem comanda a sua mãe é desde lá do Éden, da mente caída. E quem comanda a mente caída é a ira. Então você é filho da ira ainda. Enquanto você não romper e não ser filho de Deus para exercer, porque Deus deu autoridade aos filhos. Preste atenção no que eu estou falando, meu irmão, é muito sério isso aqui. Deus deu autoridade aos filhos. Para você exercer essa autoridade aqui na terra, você tem que ser filho dele. Enquanto você deixar sua mãe te manipular, ou você querer ser salvador da sua mãe, você ainda está nessa amarra, nessa teia que ela criou para você, ser o salvador da vida dela. E aí você está impedindo, olha só, se você quiser ficar nesse papel, você está impedindo que o verdadeiro salvador atue na vida dela. É pesado, né, meu irmão? Você pensa que está ajudando, você está atrapalhando, porque você está seguindo o mesmo padrão que ela, porque vocês dois têm um padrão. Para ter um padrão de relacionamento, os dois precisam estar no padrão. E você está nesse padrão com ela. E você, se um quebrar, não tem mais padrão de relacionamento. Ela vai ter que buscar o salvador correto para a vida dela. E tem sempre um filho que cai nesse padrão. Sempre um filho vai cair nessa armadilha. Quer ajudar sua mãe? Mostre o verdadeiro salvador para a vida dela. Mas só se ela te pedir o conselho. Se ela não te pedir, não adianta. E como é que ela vai te pedir um conselho? Quando você romper esse padrão, você começar a romper na sua vida. A hora que você começar a romper na sua vida, ela vai olhar, caramba, o que aconteceu com meu filho? Aí ela vai pedir um conselho para você. E aí você vai poder dar. Agora, eu fico aconselhando minha mãe, não adianta, não vai adiantar mesmo. Você está no mesmo padrão que ela. Sim. Ela vai querer seu conselho, ela não quer seu conselho. Sabe o que ela quer? Te irritar para te manter no mesmo padrão. Tenha compaixão de você. É para te deixar refém. Exatamente. Você cai. E saiba que seu pai é ele. E ele tem autoridade sobre você, ele é seu salvador. E ele te dá autoridade. Quando você descobrir isso, aí você será verdadeiramente livre. E aí você vai ser capaz de ajudar a sua mãe. Mas quando ela quiser. Se ela não quiser, você vai respeitar a sua mãe do jeito que ela é. E vai amar sua mãe. Entendeu? Essa é a chave, meu irmão, que as pessoas não entendem. Ninguém explica isso para você por aí, meu irmão. E você continua preso achando que tem que salvar sua mãe. E não tem. Tenha compaixão de você. Sua mãe já tem um salvador. E o salvador é Cristo. Você não é. Você não tem esse papel. Então sabe o que você tem que fazer? Romper esse padrão e pedir perdão para sua mãe. Mas foi ela que me manipulou. Eu sei, mas você aceitou. De forma inconsciente. Agora que você acordou, meu irmão, peça perdão para sua mãe. E seja a pessoa que você nasceu para ser. Aquele que Deus te criou desde a fundação do mundo. Aí você vai estar ajudando sua mãe.
Beleza, galera? Muitas histórias tristes aqui. E aí você- Isso é libertador. E aí você vai falar o seguinte: Vocês têm que entender esse eu vou me afastar fisicamente da sua mãe? Não. já Não é afastamento físico, é afastamento emocional. Ela vai vibrar aqui e você vai vibrar aqui. Você vai estar do lado dela, só que você vai ter um afastamento emocional pela vibração que você está. Porque agora você é filho de Deus e vibra muito mais alto. Aliás, você tem que amar a sua mãe. Amar sua mãe de todo o seu coração. Fala a definição de amor. Amor é expandir o próximo sem esperar nada em troca. Expanda sua mãe, não espera nada dela. Nem reconhecimento, nem que ela pare de te xingar, fazer qualquer coisa. Aceite. Porém, você vai ter que sair desse lugar. Só que tem uma barreira em você, porque você está em outra frequência e esse afastamento emocional não te afeta mais. Você tem um escudo. Puf, bateu, voltou. Exatamente. Quando a sua mãe for te procurar nesse lugar, ela não vai mais te achar. É essa a questão. E aí isso não vai mais colar com Aquela armadilha emocional vai vir numa frequência, você está em outra. Isso é afastamento emocional, não afastamento físico da sua mãe, tá? É isso. Então, galera, já passamos 20 minutos do tempo da live aqui e precisamos jantar aqui em casa, inclusive com a nossa filha querida. Só vou pedir uma gentileza pra vocês. Galera, é isso aí. Foi muito bom, espero que vocês gostem. Compartilha, curte. Passa para as pessoas verem essa live do Pedro. Uma live muito boa que eu acredito que vai abençoar muitas vidas aí, essa informação, e destravar muitas mentes aí e levar as pessoas para outra frequência. É isso aí, fica com Deus. E eu senti vontade de fazer isso porque foi muito bom para mim ouvir essas coisas e eu acredito que vai ser bom para algumas pessoas ouvirem isso. Então, é o meu transbordar aqui. Beleza? Valeu, obrigado, hein? Fica com Deus.